Olá, queridos ouvintes, bem-vindos para mais um capítulo. Antes de começarmos, gostaria de deixar um recado bem rápido. Por favor, caso você não seja inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. E caso você queira auxiliar mais ainda no crescimento do canal, compre na Amazon utilizando os links abaixo deixados na descrição. Muito obrigada e vamos para o capítulo de hoje. Livro Ana Karenina, de Lev Tolstói, Parte 2, capítulo 5. É um pouco indiscreto, mas tão adorável, que dá uma terrível vontade de contar, disse Vronsky fitando-a com olhos risonhos. Não direi os sobrenomes. Ah, mas eu vou adivinhar? Melhor ainda? Então escute. Iam dois jovens alegres, sem dúvida oficiais do regimento do senhor? Não disse oficiais, só dois jovens que haviam almoçado. Tradução: tinham bebido até fartar. Talvez. Estavam a caminho da casa de um amigo para jantar, no estado de espírito mais alegre do mundo. De repente, uma jovem bonita os ultrapassou numa sede de aluguel. Olhou para trás e, pelo menos assim lhes pareceu, acenou com a cabeça e riu para eles. Partiram no seu encalço, é claro. Desabalaram a galope. Para sua surpresa, a bela deteve-se diante da mesma casa a qual se dirigiam. A bela entrou correndo rumo ao andar de cima. Os dois viram de relance lábios rosados por baixo de um véu curto e lindos pezinhos miúdos. O senhor conta com tamanha emoção que me parece ter sido o senhor mesmo um dos dois. Ora, depois do que a senhora acabou de me dizer. Bem, os jovens entraram na casa do amigo, onde haveria um jantar de despedida. Ali, de fato, beberam talvez em excesso, como sempre ocorre nos jantares de despedida. E durante o jantar, perguntaram quem morava no andar de cima daquela casa. Ninguém sabia, e só o criado do anfitrião acudiu à pergunta. Se lá em cima moravam umas mademoiselles. Respondeu que ali havia muitas. Depois do jantar, os jovens foram ao escritório do anfitrião a fim de escrever uma carta para a desconhecida. Redigiram uma carta apaixonada, uma declaração, e eles mesmos a levaram para o andar de cima, dispostos a esclarecer o que, porventura, não se mostrasse perfeitamente compreensível. Para que o senhor me conta essas coisas sórdidas? E depois? Tocaram a campainha. Uma criada atendeu. Eles entregaram a carta e garantiram que ambos estavam apaixonados a tal ponto que eram capazes de morrer ali mesmo diante da porta. A criada, perplexa, tentou acalmá-los. De repente surgiu um cavalheiro com umas suíças que mais pareciam salsichas, vermelho como um camarão, declarou que ninguém morava na casa, exceto sua esposa, e enxotou a ambos. Como o senhor sabe que eles tinham suíças que, como disse, pareciam salsichas? Muito simples. Hoje fui reconciliá-los. Pois bem, e aí? Isso é o mais interessante. Acontece que se trata de um casal feliz, um conselheiro titular e uma conselheira titular. O conselheiro titular apresentou uma queixa e a mim coube o papel de conciliador. E que conciliador! Asseguro a senhora, Talleyrand não é nada em comparação comigo. Qual é a dificuldade? Pois escute. Nós nos desculpamos da seguinte maneira. Estamos desesperados. Pedimos perdão pelo infeliz mal-entendido. O conselheiro titular de Suíças começou a amolecer, mas também queria expressar seus sentimentos, e tão logo se pôs a expressá-los, começou a se inflar e a dizer grosserias, e de novo tive de pôr em ação todos os meus talentos diplomáticos. Concordo que o ato deles é condenável, mas peço ao senhor que leve em consideração a imprevidência, a juventude. Além do mais, os rapazes haviam acabado de almoçar. O senhor entende. Eles estavam sinceramente arrependidos. Pedem que o senhor perdoe a sua culpa. O conselheiro titular amoleceu outra vez. Concordo, conde, e estou pronto a perdoar. Mas entenda que minha esposa, a minha esposa,
mulher honrada, se viu exposta ao assédio, às grosserias e às insolências de uns moleques sem... E a senhora imagine que os tais moleques estavam ali presentes e eu tinha de reconciliá-los. De novo pus em ação a diplomacia, e de novo, justamente quando era preciso pôr um ponto final naquele assunto, o meu conselheiro titular se inflamou, se ruborizou, as salsichas ficaram eriçadas e, de novo, eu me derramei em sutilezas diplomáticas. Ai, a senhora precisa ouvir isso! Voltou-se Betsy rindo para uma senhora que entrara em seu camarote. Ele me fez rir tanto. Muito bem, boa sorte, acrescentou, estendendo para Vronsky o dedo que o leque deixava livre e baixando o corpete do vestido com um meneio de ombros, a fim de sair inteiramente nua, como convinha quando saísse para a frente, na direção da ribalta, sob as lâmpadas de gás e sob a luz de todos os olhos. Vronsky seguiu para o teatro francês, onde de fato tinha de encontrar-se com um comandante do regimento que não perdia nenhum espetáculo daquele teatro, a fim de conversar acerca da sua ação pacificadora, que já o ocupava e o distraía havia 3 dias. Envolvidos naquela questão estavam Petritsky, de quem ele gostava, e um outro que entrara pouco antes do regimento. Ótimo sujeito. Companheiro excelente, o jovem príncipe Kedrov. O mais importante é que a questão envolvia os interesses do regimento. Ambos eram do esquadrão de Vronsky. O comandante do regimento recebera a visita de um funcionário, o conselheiro titular Wenden, que trazia uma queixa contra oficiais do regimento por terem ofendido sua esposa. A jovem esposa, conforme relatou Wenden, casada havia 6 meses, estava na igreja com a mãe e de repente começou a sentir-se mal em razão do seu estado interessante. Não conseguiu mais ficar de pé e foi para casa na primeira sede de aluguel que passou. Nessa altura, os oficiais lançaram-se em sua perseguição. Ela se assustou e, sentindo-se ainda pior, entrou em casa correndo escada acima. O próprio Weiden, ao voltar da repartição, ouviu a campainha e algumas vozes. Foi até a porta e, ao dar com os oficiais embriagados que traziam uma carta, enxotou-os. Viera pedir um castigo severo. Não, francamente, disse o comandante do regimento para Vronsky, a quem chamara para conversar. Petritsky anda impossível. Não passa uma semana sem arranjar alguma confusão. Esse funcionário não vai desistir, vai levar a questão adiante. Vronsky se deu conta de toda a complicação do caso e percebeu que não seria viável um duelo. Era preciso fazer todo o possível para esfriar os ânimos daquele conselheiro titular e abafar o assunto. O comandante do regimento apelara a Vronsky justamente porque o tinha por um homem honrado e inteligente, e, sobretudo, por um homem que prezava o bom nome do regimento. Eles deliberaram e resolveram que Petritsky e Kedrov teriam de ir, em companhia de Vronsky, ao encontro do conselheiro titular para se desculparem. O comandante do regimento e Vronsky entendiam que o nome de Vronsky e suas insígnias de ajudante de campo haviam de contribuir bastante para apaziguar o conselheiro titular. E, de fato, esses 2 expedientes se revelaram em parte eficazes, mas o resultado da reconciliação continuava incerto, como vinha explicar Vronsky. Quando chegou ao teatro francês, Vronsky retirou-se para o foyer em companhia do comandante e lhe relatou seu sucesso ou insucesso. Depois de considerar toda a situação, o comandante do regimento resolveu esquecer aquele assunto, mas só para se divertir. Passou a indagar sobre pormenores da conversa e durante longo tempo não conseguia conter o riso ao ouvir Vronsky relatar como o conselheiro titular, já de ânimo serenado, de repente se inflamou de novo ao recordar detalhes do caso, e como Vronsky, contornando com derradeiras meias palavras de reconciliação, batia em retirada, empurrando Petritsky à sua frente. História deplorável, mas engraçada. Kedrov não pode mesmo duelar contra esse cavalheiro? Ele se enfureceu tanto assim? Perguntou de novo, rindo. Mas e que tal a Claire hoje? Que maravilha! Disse referindo-se à nova atriz francesa.
Por mais que a vejamos, parece nova a cada dia. Só as francesas são capazes disso.